Voltei para mais um vídeo. É claro que eu não só voltei, mas você também está assistindo o vídeo, então não faz muito sentido eu dizer que eu voltei. Mas vamos nessa. Neste vídeo eu vou dizer quatro motivos muito chocantes de por que você não aprende a trabalhar com um programa 3D. Lembrando que isso pode ser para qualquer programa, tá? Cinema 4D, Blender, Maya, ZBrush, tanto faz. O importante é você entender todas as dicas que eu quero te dar. E está preparado? Está preparada? Então vamos começar. Motivo número 1 pelo qual você não aprende 3D é porque você não sabe as etapas do processo que envolve trabalhar com um programa 3D. Então, de forma geral, assim, bem rápida, quando a gente fala de 3D, o 3D consegue trabalhar com áreas específicas. Falou, eu trabalho só com modelagem. Eu trabalho só com iluminação. Então tem esses tipos de profissionais. Mas o ideal é você conhecer um pouquinho de cada uma dessas etapas. Não, eu tenho que ser um profissional em todas elas. Não precisa. É só conhecer um pouquinho de cada uma delas. Eu vou dizer pra você as 5. A primeira delas é a modelagem, que é a criação de um objeto 3D. A segunda é a parte de você colocar iluminação, que é você iluminar a sua cena com luzes. Tipo aqui, né? Luz aqui, ó. Sem luz, com luz. Então fica bem melhor. Depois você tem a parte de materiais, que é a superfície do objeto, por exemplo, a cor do objeto, né? A pele, tá vendo? Você tem aqui a camiseta, você tem o microfone, enfim, tá? Como é que você coloca isso? Depois você tem a parte de animação, que é quando as coisas se mexem, e a renderização, que é quando você finaliza o seu projeto. Então é legal você conhecer um pouquinho de cada uma dessas etapas para saber o que elas fazem e por que elas são importantes. Aí fica mais fácil de você entender cada uma delas e começar a desenvolver os seus próprios projetos 3D. Para fazer uma pequena observação bem rápida, tem um vídeo que eu já expliquei um pouco mais sobre essas 5 etapas que envolvem o 3D. Nossa, Eber, eu quero assistir muito. Onde é que tá? Clica no card. Eu acho que o card é desse lado. Eu nunca lembro. Clica aqui ou deixa o vídeo salvo para você assistir depois, só não deixe de assistir. Motivo número 2. Você nunca faz um projeto 3D do começo até o final. Como eu disse para você, tem aquelas 5 etapas que envolvem o 3D. E na maioria dos projetos, você vai ter que passar por todas elas para você finalizar. A parte de iluminação... De iluminação, tô falando errado. A parte de animação talvez não seja a mais importante de todas. Assim, a animação ela tem a sua importância, mas não é todo o projeto que você faz. Então vamos imaginar que dessas 5 etapas, 4 são muito importantes. Então se você não passa pelo projeto que você está fazendo, né, e você não desenvolve toda essa ideia, você não sabe o que cada uma dessa etapa faz. Mas para que serve mesmo a modelagem? Então fica um pouco mais difícil. Então quando você for fazer pelo menos os seus primeiros projetos, tenta fazer um projeto do começo até o final, passando por todas as etapas. Isso vai fazer com que você entenda o que cada etapa faz e qual a importância dessa etapa. Aproveitando isso, eu gostaria de indicar mais um vídeo para você aqui no card, que é como criar e iluminar uma cena 3D do começo até o final. Eu vou deixar, eu não sei se dá para deixar 2 opções no card, mas tem uma opção aqui que é no Cinema 4D, que a gente faz tudo nele, e tem um outro que a gente faz no Blender, que é exatamente isso. Só não tem a parte de animação, mas tem a parte de criação, iluminação, materiais, tem tudo lá. Então clica aqui no card para você conhecer esses processos que vai ser supimpa. Acho que ninguém fala supimpa mais. O motivo número 3 de você não aprender 3D é porque você está com o pensamento de que você vai aprender de uma noite para o dia. Comecei a aprender 3D hoje, nossa, amanhã eu tô trabalhando na Disney. Pode ser que aconteça, mas talvez isso não seja por causa do seu conhecimento, seja porque você tem alguém que você conhece de dentro da Disney que indicou você para fazer o trabalho lá. Mas nesse vídeo aqui eu não quero falar sobre indicações, eu tô falando sobre experiência, aprendizado, competência. Então a ideia é, quando você vai começar a aprender qualquer coisa na vida, qualquer coisa que você vai aprender ou vai começar a fazer, isso demora um tempinho, entendeu? Não é da noite pro dia que as coisas acontecem. Você tem que entender, praticar e aí automaticamente você vai amadurecer aquele conhecimento. Então imagina que você vai criar um objeto 3D. Primeiro você pensa nesse objeto, depois você pode buscar referências e aí você cria o seu próprio objeto. Ao longo do processo de criação, você vai ter dificuldades. Fala, nossa, isso aqui foi muito difícil. Mas a segunda vez que você fizer, vai ser um pouco menos difícil. E a terceira vez vai ser um pouco menos difícil ainda. E esse é o processo daquilo que a gente faz. Quanto mais você fizer, quanto mais você exercitar, melhor você vai ficar. E se você conseguir, ao longo do processo que você está fazendo alguma coisa, exercitando aquilo, chegando numa ideia, você conseguir abandonar aquela coisa de tipo, Nossa, mas ficou muito feio. ó, tá vendo? O dele ficou bem melhor que o meu. Esses comparativos não são muito bons. Então quando você estiver aprendendo, foca no aprendizado. Não fica olhando se tá bonitinho, se alguma coisa tá estranha. Foca no que você aprendeu a mais, no que você conseguiu melhorar. E não se você tá bom o suficiente como você gostaria, porque a verdade é que a gente nunca vai estar bom o suficiente para as coisas, porque a gente sempre quer mais. A gente sempre quer aprender mais e melhorar mais, mas tem que ter limites para essas coisas. Então, entenda essas dicas aí. Quarto e último motivo pelo qual você não aprende um programa 3D é que você não parou para pensar que nem sempre um programa 3D vai entregar o que você quer. Às vezes você precisa de um conhecimento de um
outro programa para juntar com esse programa 3D. Vou te dar um exemplo. Imagina que você fez um objeto 3D, colocou iluminação, colocou os materiais, você renderizou, a imagem ficou muito boa, mas poderia ser melhor. Então o que você pode fazer? Você pode usar o próprio programa 3D, alguns deles fazem isso, né? Você consegue ajustar a imagem lá, mas às vezes você tem conhecimento de outro programa, por exemplo, o Photoshop, e aí você pode pegar essa imagem que você renderizou, mandar lá pro Photoshop e lá você ajusta os detalhes que estão precisando, coloca um efeito, ajusta uma cor, ajusta iluminação, porque isso melhora ainda mais o seu trabalho. Mesma coisa se for vídeo. Se for vídeo, você pode renderizar uma animação, por exemplo, aí você manda, sei lá, pro After Effects, e no After Effects você faz os ajustes na sua animação, coloca efeitos e essas coisas todas. Então, trabalhar com 3D é assim, é maravilhoso, mas é legal de você conhecer outros softwares também. Tem gente que vai dizer assim, Ué, eu sei, mas o Blender faz esse negócio aí de ajuste de imagem no final. então, o Blender faz essas coisas todas, mas eu considero essas coisas do Blender como um bônus, que ele consegue resolver isso. Mas, por exemplo, eu tenho conhecimento de Photoshop há muito mais tempo do que de Blender, então, para mim é mais fácil de fazer alguma coisa no programa 3D, manda pro Photoshop e eu consigo trabalhar lá. Então, quando você for fazer essa questão de 3D, entenda que sempre vai ter um programa que vai te ajudar um pouquinho mais. Um programa para você trabalhar na imagem, um programa para você trabalhar com vídeo, talvez um programa de edição, caso você esteja fazendo uma animação e tem que fazer uma sequência. Então entenda isso, tá? Sempre é difícil de explicar isso, mas quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Quanto mais programas você conhecer, melhor. Para você entender o que eles fazem, como eles podem te ajudar e como podem finalizar uma ideia de um jeito maravilhoso. Ufa! Essas foram as 4 razões por que você não aprende 3D. Mas não esqueça, antes de você ir embora, se você clicar aqui do lado, ó, tem este vídeo onde eu explico se o seu computador vai aguentar trabalhar com algum programa específico. Pode ser um programa 3D, pode ser um programa de design, pode ser um programa de animação, de edição, não importa. Qualquer programa que você queira saber se dá para instalar no seu computador e se o seu computador vai aguentá-lo, você tem que assistir esse vídeo aqui. Eu vou embora, hein? Tchau!